Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aí aos nossos cultos, de ensino. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18 de Mateus. Então abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Hoje nós vamos estudar aí dos versículos 1 até os 5 apenas. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do 1 até os 5. Irmãos, nós vamos percebendo, conforme nós vamos estudando o Evangelho, os Evangelhos, estudando mediante aquilo que Jesus ensinou aos seus primeiros seguidores, E nós vamos percebendo que Jesus, ele é bastante enfático, Jesus ele é bastante repetitivo até, porque ele está sempre falando sobre as mesmas coisas. Se nós percebermos, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que Jesus está sempre dando ali os mesmos conselhos, sempre trazendo as mesmas exortações, sempre mostrando que a forma de seguir a Ele é um pouco, ou na verdade bastante diferente do que aquilo que nós estamos acostumados como seres humanos que somos, E hoje o tema aí que nós vamos abordar é justamente mostrando essa diferença, O tema é os valores do reino. E nós vamos perceber nesses 5 primeiros versículos aí do capítulo 18, dá para perceber já logo de cara por que os valores do reino são bem diferentes dos nossos valores, Vamos ler o texto? Diz assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Irmãos, olha a preocupação dos discípulos. Isso vai exatamente contra tudo aquilo que Jesus já estava ensinando para eles há muito tempo. A postura que Jesus tinha, a forma como Jesus mostrava para eles como eles tinham que se portar, aquilo que eles tinham que pensar, a maneira como eles tinham que tratar as pessoas ao seu redor. E eles aqui ainda preocupados em saber quem era o maior no reino dos céus. Versículo 2: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Bom, aqui, irmãos, nesse trecho aqui, Jesus está iniciando o seu quarto grande discurso registrado por Mateus. O capítulo 18, como um todo, ele é um verdadeiro manual para a vida prática da igreja, porque nesse capítulo vai tratar de temas muito importantes para nós, como por exemplo a humildade, que nós vamos ver hoje, a responsabilidade, a renúncia, ao cuidado individual, a disciplina, a comunhão fraterna, e o perdão. Tudo nesse capítulo. Então são coisas essenciais para nós como igreja, para a vida de igreja. E é interessante nós notarmos o contraste que já aparece aqui logo no início desse capítulo. Jesus, ele tinha acabado de falar para os discípulos a respeito de um alto sacrifício, de abandonar as nossas próprias vontades. Jesus estava ensinando sobre isso. Só que os discípulos aqui estavam preocupados ainda com a própria promoção deles, com a autopromoção deles. Eles estavam preocupados em saber quem era o maior. Enquanto Jesus estava aqui se preparando, e preparando eles mentalmente e espiritualmente também para o sacrifício de Jesus, Jesus estava se preparando para entregar a sua vida. Os discípulos estavam ali preocupados em debater, em discutir quem era o maior entre eles. Isso mostra, irmãos, como
aqueles discípulos, eles ainda estavam caminhando por um caminho oposto ao Espírito e ao ensino de Jesus. Por mais que eles vivessem, caminhassem do lado de Jesus, fisicamente do lado de Jesus, vendo os milagres, ouvindo os ensinamentos, participando de tudo aquilo com Jesus, eles ainda caminhavam para o lado oposto daquilo, tudo que Jesus estava ensinando a eles. E Mateus faz então aqui uma transição, ele sai do tema ali da espiritualidade de Jesus e passa a mostrar agora os valores que devem marcar a vida de quem permanece no reino dos céus. O reino de Deus, irmãos, ele funciona com valores completamente diferentes dos valores do mundo, dos nossos valores humano, né? No reino dos homens, no nosso reino deste mundo, os maiores são aqueles que buscam o poder, uma posição, um status, um reconhecimento social. Só que no reino dos céus, os grandes de verdade são os humildes. Até mesmo o discípulo mais simples, aquele que parece pequeno, sem destaque, aquele que parece não ter valor, no reino de Deus ele tem um valor infinito. Por isso, a maior ofensa que alguém pode cometer é escandalizar ou dificultar a caminhada de irmãos mais fracos na fé, mais sensíveis na fé. E desprezar qualquer irmão em Cristo, irmão, seja ele quem for, seja ele jovem, seja ele criança, seja ele já de mais idade, mais imaturo espiritualmente falando, sem influência. Na prática, como Jesus diz aqui nos versículos que nós lemos, na prática é a mesma coisa que desprezar a Ele mesmo, o próprio Senhor. Então Jesus deixa claro que a sua vontade é que nenhum desses pequeninos se perca. E o seu cuidado precisa refletir também em nós. Se um deles se desviar, o esforço para trazer de volta deve ser nosso. Assim como o pai age com as suas ovelhas, nós precisamos agir para com essas pessoas que estão ao nosso redor. E aí, dessa forma, baseado nisso, existem algumas verdades aqui que eu gostaria de destacar a partir desse texto. Assim como Jesus ele abriu o sermão ali das bem-aventuranças, lá no capítulo 5, irmãos, destacando a humildade, agora ele responde aqui uma pergunta dos discípulos, mais uma vez falando sobre humildade, demonstrando de que forma se nós podemos encontrar os maiores do reino. Jesus mostra, por isso que eu disse que Jesus está sempre repetindo as mesmas coisas. Lá no capítulo 5 ele começa o capítulo falando sobre humildade. E aqui nós já estamos no capítulo 18, muita coisa já aconteceu neste período e Jesus ainda está falando sobre humildade. Só que, irmão, se Jesus está falando de novo, é porque, além de ser muito necessário para nós, hoje, é porque os discípulos ainda não tinham entendido, ainda não tinham aprendido. Isso cabe a nós. Há quanto tempo nós ouvimos essas coisas e deixamos de praticar? Então, se nós não praticamos, é porque nós precisamos continuar ouvindo, precisamos continuar aprendendo. Jesus mostra que os valores do seu reino são completamente diferentes dos valores do mundo. No reino de Deus, o maior é aquele que se faz menor. Isso aqui, irmãos, não é uma falsa modéstia, tá? Não é, eu vou me fazer de pequeno só para eu ser engrandecido. Isso daí, irmãos, para Deus não serve de nada, Ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente vestir uma carcaça de crente, vestir uma máscara, colocar uma máscara de crente, de super crente, né? De um grande herói da fé, se o nosso coração não se apega em nada a isso. Deus está enxergando a nossa intenção, o nosso coração. E segundo Jesus, ser grande é se tornar como uma criança, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Porque a porta de entrada do reino, irmãos, é justamente esse princípio de admitir a nossa dependência.
E como é difícil para o ser humano admitir ser dependente de alguém. É horrível ser dependente de alguém. Nós não gostamos de depender de ninguém para nada. Nós queremos ser autossuficientes, nós queremos fazer as nossas coisas por nós mesmos, sem ter que esperar nada de ninguém, sem ter que esperar um favor de ninguém. A gente tem pavor de ser favorecido por alguém e passar a dever um favor a esse alguém. A gente não gosta. Por isso que nós temos tanta dificuldade, irmãos, em depender de Deus. Ainda que de forma indireta, ainda que sem perceber, o nosso ser, ele nos impede de depender de Deus por causa do nosso orgulho. Porque às vezes nós nos achamos fortes demais, poderosos demais, bons o suficiente para alcançar tudo aquilo que pensamos e planejamos, segundo o nosso próprio entendimento, segundo a nossa própria força, a nossa própria inteligência. Então eu gostaria de destacar alguns pontos sobre isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o entendimento equivocado dos discípulos sobre o reino. Os discípulos, eles ainda não entendiam da maneira correta a natureza do reino de Jesus. Eles imaginavam ali que fosse um reino terreno, um reino político, onde a grandeza se mediria pelo cargo, pela posição de destaque que alguém ocupasse. Só que no reino de Deus, irmãos, não existe espaço para a busca da glória pessoal. Eles não apenas perguntaram a Jesus sobre quem seria o maior no reino, mas lá em Marcos capítulo 9, versículo 33 e 34, vai dizer que eles estavam discutindo entre si sobre isso. Não era uma pergunta inocente, sabe? Jesus, o que o senhor acha assim de nós? Não, eles estavam discutindo entre eles. Ao invés de irem fazer algo mais produtivo, algo mais interessante para que o reino continuasse a crescer, não, eles estavam ali preocupados em discutir entre eles para ver quem era o melhor, para ver quem era o maior, para ver quem tinha mais destaque, para ver quem podia mais. Por isso, irmãos, nós vemos que o que estava em jogo ali para eles não era a glória de Deus, era o desejo de uma exaltação pessoal. E Jesus corrige os discípulos, mostrando a eles a necessidade da humildade. E para isso ele dá o exemplo aqui da humildade, mostrando também o custo disso. Mas o que é humildade, irmãos? Humildade é simplesmente nós não vivermos centrados em nós mesmos. Humildade é a graça de viver sem precisar se autopromover. Humildade é entender que o maior é aquele que não tem a mínima ideia da sua grandeza, que não está preocupado com isso. Novamente, não é uma falsa modéstia de saber que é grande, de se engrandecer por tudo que tem, por tudo que possui, por tudo que conquistou dentro de si ali. Aquilo é muito grande, aquilo toma um espaço muito grande dentro de nós, mas as nossas palavras, a nossa aparência é de humildade, né? A gente paga de humilde, mas na verdade o nosso coração está cheio de ego, cheio de vaidade, não é isso? Humildade fala muito, irmãos, sobre o desapego àquilo que nós temos, sobre saber abrir mão do que é melhor para nós por aquilo que é melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Então o contraste aqui era muito grande. Enquanto Jesus, o Rei da Glória, irmãos, não era qualquer um que estava falando aqui, era Jesus, o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Ele estava aqui falando da sua entrega, falando do seu sofrimento, falando da cruz que haveria de carregar, falando da morte, falando das humilhações que sofreria. E os discípulos, cheios de orgulho, de vaidade, preocupados em saber quem era o maior. Eles pensavam no reino em termos terrenos, não entendiam a essência espiritual do reino. E essa confusão, ela continuou até mesmo depois da ressurreição de Jesus,
quando eles perguntaram lá em Atos capítulo 1, versículo 6, Senhor, será neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Então o orgulho, irmãos, ele continua sendo um pecado muito comum. Talvez o pecado mais comum na humanidade. Foi por orgulho que Lúcifer caiu. Foi o orgulho que levou Adão e Eva à queda no Éden. O mesmo aconteceu com vários reis arrogantes, como Senaqueribe, lá em 2 Crônicas, como Nabucodonosor, em Daniel 4, como Herodes Agripa também, em Atos 12. Só que a palavra de Deus ela é muito clara. Mateus 23, 12. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em segundo lugar, a porta de entrada do reino é a conversão. Jesus fala para os discípulos, se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança, é o que Jesus fala. Irmãos, há aqui um indício de que ainda não havia uma conversão genuína acontecido na vida dos discípulos. Jesus condicionou aqui, se vocês não se converterem, porque vocês ainda estão preocupados com isso, significa que vocês ainda não se converteram verdadeiramente. O reino de Deus não é dado àqueles que se consideram grandes, mas aos que reconhecem a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua necessidade de Deus. Aqueles que se consideram grandes demais, irmãos, em algum momento sentem que não precisam de Deus. O reino não pertence aos arrogantes, mas aos humildes de espírito. Grande parte das guerras que nós vemos acontecer, acontecem por orgulho. Por um sentimento de poder dentro do homem, que o faz fazer coisas inimagináveis contra o seu próximo, para conquistar, para ter, para crescer. Só que para entrar no reino de Deus, irmãos, é preciso deixar essa autossuficiência completamente. E a partir daí confiar unicamente na graça de Deus. Porque é somente quando nós confiamos na graça de Deus, quando nós abandonamos o nosso orgulho e nos rendemos aos pés do Senhor, é que nós podemos entrar no reino dos céus. Em terceiro lugar, o reino dos céus pertence aos humildes. Jesus, ele não estava ali ensinando, irmãos, que as crianças são inocentes. Ele estava ensinando que elas representam muito bem a atitude de quem depende totalmente de alguém e confia sem reservas. Uma criança, ela não tem como viver sozinha. Ela precisa de alguém para cuidar dela. E é justamente essa postura de dependência, de confiança, que deve marcar a vida da igreja, dos discípulos de Jesus. Em vez de rejeitar as crianças e a postura delas, nós precisamos ser como elas, nesse sentido da dependência. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo como crianças na nossa maturidade, ou melhor, na falta dela. Às vezes nós somos crianças na fé, imaturas, que ainda estão engatinhando, com 30, 40, 50 anos de igreja, mas ainda engatinhando na fé, fazendo birra, manha, por causa de coisas que nós já deveríamos ter superado há muito tempo. O espírito de criança que precisa haver em nós ainda é esse espírito de dependência, irmãos. Assim como uma criança recém-nascida depende dos pais para que ela possa continuar vivendo, nós precisamos depender de Deus, o nosso Pai, para que nós possamos continuar vivendo na fé. Mesmo já convertidos ali, entre aspas, pelo fato de andarem ali com Jesus, os apóstolos ainda precisavam de uma transformação em sua forma de pensar. Eles precisavam deixar de lado o egoísmo, eles precisavam aprender a viver essa humildade que Jesus estava falando. E esse é justamente o motor do reino de Deus. Todos devem se humilhar, descer, reconhecer a sua pobreza, a sua fraqueza,
para que então nós sejamos enriquecidos em Cristo, pelos méritos de Cristo. Nós não temos mérito, os méritos são de Cristo. E é por isso que os discípulos precisavam, de certa forma, dar meia volta ali e se tornarem semelhantes às crianças, sendo simples, modestos, dependentes de Deus. Uma outra característica sobre a criança, irmãos, que nós precisamos ser como elas, a criança, ela se apaixona com muita facilidade, ela vislumbra as coisas com muita facilidade, ela olha para determinadas situações com olhos de amor, de fato. Uma criança, quando ganha um brinquedo novo, por exemplo, parece que aquele é o momento mais feliz da vida dela. Ela está deslumbrada, feliz, e ela quer viver aquilo ali eternamente, aquele momento. É o mesmo que acontece quando nós nos convertemos. Lá no início da fé, quando nós nos encontramos com Cristo, quando Cristo nos encontrou, nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para a luz, nos fez cair em si, nos fez perceber a miséria que nós vivíamos, nos resgatou do pecado, nos transformou, nos deu um coração disposto a ouvir e obedecer a sua voz. E nesse primeiro momento, nós nos enchemos de alegria, de vigor, de amor pela obra, de desejo de estar na casa de Deus, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. E nós queremos sempre estar juntos e participando de tudo, e vivendo esse ambiente de igreja, como se fosse um brinquedo novo que nós recebemos. É esse sentimento de criança que nós precisamos ter, que nós precisamos manter dentro de nós, de inocência, de dependência, de amor, um amor que é vivo. Naquele momento ali, irmãos, no mundo dos homens, as crianças, elas não tinham importância, elas não eram consideradas, elas eram praticamente invisíveis aos olhos humanos. Só que Jesus mostrou ali que receber uma criança por amor a Ele é o mesmo que receber o próprio Cristo. Ali não havia qualquer preocupação com os direitos das crianças. Em muitos casos, inclusive, as crianças elas eram deixadas de lado, sem atenção, sem consideração. Só que Jesus pega uma criança, coloca no centro ali da sua lição e mostra que quem acolhe uma criança é considerado, ainda que seja considerado ali pequeno e sem valor, né, pela sociedade, na verdade está acolhendo ao próprio Cristo e consequentemente ao Pai que o enviou. As crianças aqui nesse contexto, irmãos, representam todos aqueles que foram esquecidos, que foram ignorados, desprezados pela sociedade. Não fala só especificamente do ser criança, de uma criança no sentido literal, mas de todos aqueles que foram esquecidos, abandonados. Quando nós vamos ao encontro desses nossos irmãos mais frágeis, mais necessitados, o próprio Jesus se revela ali. E ser grande no reino não é ter poder, irmãos, riqueza ou prestígio, é servir, é cuidar daqueles que parecem não ter importância. Nós vemos constantemente, nós já vimos no decorrer dos estudos, Jesus abraçando aqueles que ninguém abraçava, aqueles que ninguém nem chegavam perto. Um homem leproso, doente, largado para morrer, para definhar, Jesus o tocou. Era um pequeno que Jesus acolheu. E Jesus nos encoraja a mostrar amor, atenção, justamente para esses irmãos, para essas pessoas que a sociedade despreza muitas vezes. A lição prática que Jesus nos apresenta, irmãos, ao dar o exemplo da criança, é muito clara aqui. Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. Nós temos o hábito de associar muitas vezes, né, o conceito de grandeza a grandes títulos,
a status, a reconhecimento. Só que Jesus está mostrando que a verdadeira grandeza é cuidar dos mais fracos, dos mais necessitados. Quem se dedica aos esquecidos, aos carentes, talvez nunca receba aplausos neste mundo, mas terá o reconhecimento eterno do Senhor. É um serviço que pode até mesmo ser ignorado, ser ridicularizado pelos homens, mas não passará despercebido aos olhos do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós, e ainda mais nos nossos dias, onde a igreja ela foi politizada em excesso, nós estamos esperando sempre e cobrando sempre que os governos façam isso. Isso é obrigação dos governos, mas nós como igreja somos chamados para isso. Não para ficar esperando só, cobrando só. Nós somos chamados para fazer também. Ainda que de maneira pequena, ainda que seja pouco o que nós temos, o que nós podemos contribuir, nós somos chamados para isso. Para abrir mão do que nós queremos, do que nós achamos, em favor daqueles que estão ao nosso redor. Então, diante disso, irmãos, desses 5 versículos, poderia ter ido mais longe nos versículos e dar uma resumida, mas eu acho que isso é muito importante de nós enfatizarmos. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Às vezes nós passamos a nossa vida cristã, e hoje isso está muito forte nos nossos dias, muitas pregações falando sobre isso, muitos pastores batendo nessa mesma tecla, sobre nós crescermos, sobre nós alcançarmos, sobre nós prosperarmos, sobre nós termos, enriquecermos e evoluirmos, e isso e aquilo. Tudo é sobre o que nós temos para fazer, mas muito pouco se fala daquilo que nós temos que fazer pelos outros, do que nós devemos dividir com os outros. As igrejas estão cada vez maiores, mais bonitas, mais confortáveis, mais luxuosas. Os equipamentos são cada vez melhores e mais modernos. Nada disso é errado, irmãos. Mas é errado quando nós negligenciamos o nosso principal papel na sociedade, o nosso principal chamado, que é ir e fazer discípulos de todas as nações, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. E muitas vezes o pregar o evangelho vai começar com uma cesta básica que nós entregamos, com um simples sentar e ouvir o desabafo de alguém. E as igrejas, irmãos, às vezes elas estão crescendo tanto que os seus líderes estão ficando cada vez mais intocáveis. A igreja tem que crescer, ela vai crescer, porque é projeto de Deus que ela cresça, mas que cresça da maneira que tem que ser, não de número. O número é uma consequência, porque também se a igreja não cresce em número, alguma coisa também talvez não esteja sendo feita da maneira como deveria. Deus é soberano sobre tudo, Ele faz as coisas acontecerem como tem que ser, mas nós precisamos estar dispostos a participar dessa obra. Nós precisamos estar desejosos de participar dessa obra. Não pode ser um fardo, um peso. Nós precisamos olhar para a obra, para o servir a Deus, para o servir as pessoas ao nosso redor, como um privilégio de ser cristão. É um privilégio que Deus nos deu. Faz parte da bondade e da graça do Senhor derramada sobre nós. Então, para nós finalizarmos, 3 aplicações. Em primeiro lugar, a humildade é o estilo de vida que nos conduz ao reino. Como nós vimos, os discípulos estavam presos ali a uma visão terrena de poder, e Jesus mostra para eles um caminho diferente. Aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus, é o que diz o versículo 4. Humildade, irmãos, não significa fraqueza. Significa uma escolha consciente de depender de Deus e de viver em simplicidade de coração. Nós podemos prosperar neste mundo,
Mas o nosso coração precisa continuar sendo simples e humilde. Porque dessa forma, irmãos, que nós nos tornamos acessíveis. O ser humano, quanto mais poder tem, quanto mais bens ele acumula, quanto mais dinheiro ele tem, menos acessível ele se torna. Mais intocável ele se torna. Pode perceber, irmãos. Isso não pode acontecer com aqueles que são discípulos de Deus. Por isso nós somos confrontados diante dessa nossa cultura, onde todos buscam essa visibilidade, esse prestígio. Nós somos confrontados, irmãos, a viver dessa maneira, como Jesus nos ensinou. Que para sermos verdadeiramente grandes, nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, nos submetermos ao Pai. Cada vez que nós deixamos de lado o nosso orgulho, esse espírito de competição que às vezes está no nosso meio. Às vezes, irmãos, tem igreja competindo com igreja, querendo ser melhor, querendo ser maior. Quando nós deveríamos estar juntos, de mãos dadas, lutando, dando a nossa vida para que o reino cresça. Independente das placas que nos dividem. Quando nós deixarmos de lado todas essas coisas, irmãos, é quando nós estaremos alinhando a nossa visão com a visão do reino, com os valores do reino. Ser humilde como uma criança também significa confiar em Deus, como nós vimos. A criança, ela não tem capacidade de planejar o seu futuro, ela não tem como ter nas suas mãos ali o controle das coisas que vão acontecer, de sonhar a este ponto, de se sustentar, de se proteger. Ela depende de quem cuida dela. E essa mesma atitude deve marcar a vida de nós cristãos, da igreja. Nós precisamos viver na certeza e no descanso diário do cuidado do Pai. E isso se expressa através das nossas orações sinceras, do serviço silencioso que não se preocupa com o reconhecimento, de uma postura de mansidão diante dos outros. Se nós quisermos, irmãos, experimentar a verdadeira grandeza do reino, nós precisamos cultivar uma vida de humildade diante de Deus e dos homens. Lembrando que, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em segundo lugar, nós precisamos perceber e nos lembrar do valor dos pequenos diante de Deus. Jesus coloca esses pequenos no centro e declara: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Jesus está ensinando que no reino de Deus, até aqueles que são aparentemente pequenos, insignificantes, possuem dignidade, possuem valor eterno, pois são criatura também do Criador. Isso nos leva a refletir como nós temos tratado esses pequeninos hoje. Irmãos, é só nós percebermos o tratamento que é dado quando uma autoridade entra dentro da igreja. Quando uma pessoa importante entra dentro da igreja, o nosso comportamento com essa pessoa muda. Mas quando entra a Dona Maria, o seu João, o seu Zé, a gente trata como qualquer pessoa normal. Precisa haver a mesma dignidade. Todos possuem valor diante do Senhor. Ah, mas nem todos serão salvos, de fato. Mas você sabe quem vai ser salvo? Eu não sei. E eu não fui chamado para saber quem vai ser salvo. Nós fomos chamados para anunciar a salvação a toda criatura. Quem convence, quem faz a obra, é Deus. E Ele prova em toda a Bíblia, em toda a história do cristianismo, que Ele é um Deus de improváveis.
que Ele é um Deus que muitas das vezes faz as coisas pelo caminho oposto àquele que nós pensávamos que Ele ia fazer. Os pequeninos não são apenas as crianças, são aqueles que foram esquecidos, os pobres, os fracos na fé, os marginalizados, aqueles que não têm voz na sociedade. Quando nós acolhemos essas pessoas com amor, com respeito, nós estamos acolhendo o próprio Cristo. E da mesma forma, quando nós os desprezamos, nós estamos desprezando o próprio Cristo. Não significa que nós temos que passar a tratar mal as autoridades, os poderosos deste mundo, não significa isso. Significa que nós precisamos tratar com o mesmo empenho, com o mesmo valor, com o mesmo amor. Sabe por quê, irmãos? Porque seja um grande poderoso, seja um mendigo, uma pessoa ali que aos olhos humanos é insignificante, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos precisam de Cristo para serem salvos, independentemente de quem são, do que possuem. Sem Cristo, o destino dos dois é o inferno. Com Cristo, o destino dos dois é o céu. Por isso, irmãos, nós precisamos romper com a mentalidade deste mundo que mede o valor das pessoas pela aparência, pela influência ou pela conta bancária. Porque o reino de Deus nos desafia a olhar para aqueles que ninguém enxerga e reconhecer neles a imagem e semelhança de Deus. Uma igreja fiel a Deus não é a que mais impressiona com a sua estrutura, com o seu poder financeiro, mas é aquela que se inclina para servir os pequenos. O verdadeiro discípulo aprende a valorizar os pequeninos e a recebê-los em nome de Jesus. Agindo assim, irmãos, nós vamos refletir o coração do Pai, que ama os humildes, que tem prazer em exaltar o que é desprezado pelo mundo. E isso aqui, irmãos, é uma lição para todos nós, a começar de mim. A pessoa que está aqui na frente trazendo a mensagem não significa que ela é a pessoa perfeita que já está praticando isso tudo. Isso aqui é uma exortação para nós, igreja, todos nós. É um compartilhar da vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos nos cobrar para vivermos dessa maneira. E por último, a conversão é uma transformação contínua. Jesus diz que sem conversão e sem se tornar como uma criança, ninguém pode entrar no reino dos céus. Talvez os discípulos, por andarem com Jesus, caminharem com Ele, verem os milagres, terem intimidade com Jesus, falam, opa, estamos suave, estamos salvos, estamos andando com o mestre, está tudo certo. Só que, irmãos, a fé, a vida cristã, não é uma decisão única, inicial, que nós tomamos. Eu aceito, o pastor fez o apelo, levantei minha mão, fui lá na frente, ele orou por mim, pronto, apertou o botão da salvação. Não, irmãos, a conversão significa dar meia volta, abandonar a vida de pecados, dessa autossuficiência, para adotar uma postura de dependência de Deus. E isso precisa acontecer todos os dias. Independentemente se eu tenho um dia de cristão ou se eu tenho 50 anos de cristão. Todos os dias eu preciso me converter ao Evangelho. Todos os dias eu preciso me arrepender dos meus pecados e me entregar na dependência desse Deus, tendo a consciência de que sem Ele eu não sou nada, eu não sou ninguém, de que eu preciso dEle. Muitas vezes nós acabamos vivendo a nossa vida cristã confiando nas nossas forças, no nosso conhecimento, porque já estou há muito tempo na igreja, já sei o que a Bíblia fala de capa a capa, sei de cor, sei vários versículos decorados. Só que Jesus está nos chamando, irmãos, para um processo contínuo de quebrantamento, porque é isso, irmãos, que traz humildade. Quando nós oramos ao Senhor, pedindo perdão a Ele
pelos nossos pecados, isso é um ato de humildade diante do Senhor, porque nós estamos reconhecendo que existe alguém que é muito maior do que eu, que é capaz de perdoar meus pecados e me trazer salvação. Então, quando nós vivemos isso diariamente, irmãos, nós vamos nos acostumando a viver a prática da humildade. E a nossa conversão, ela passará a se manifestar em atitudes de perdão, ao invés de guardarmos mágoas, em atitudes de serviço, quando nós preferimos ser servidos, em atitudes de dependência de Deus, quando tudo em nós grita por controle. A conversão não é um evento isolado que aconteceu um dia, lá atrás, no passado. Porque eu lembro exatamente o dia em que eu me converti. Porque foi num acampamento. Porque foi num encontro. Porque foi num culto no lar. Porque foi numa reunião de oração. Ali se deu o encontro. Ali pode ser que naquele momento o Espírito Santo passou a habitar em você. Mas a conversão é um ato diário, contínuo. É uma experiência diária de renúncia, de entrega ao Senhor. Então Jesus nos ensina, irmãos, que a entrada, não só a entrada, mas a permanência no reino, não depende das nossas conquistas pessoais. Depende de uma vida constantemente moldada por Ele. Se converter e se tornar como uma criança é uma jornada diária, contínua, de confiança, de humildade diante do Pai. O chamado de Jesus aqui, irmãos, aponta diretamente para Ele mesmo, como sendo o grande modelo aqui de todas essas coisas. Cristo é o maior no reino, justamente porque Ele se fez o menor. Não há ninguém como Cristo, irmãos. Ninguém é maior do que Ele. Ninguém foi maior do que Ele neste mundo. Ninguém é maior do que Ele nos céus. Não existe ninguém maior do que Ele. Ele é Deus. Ele tem o poder em suas mãos, do sim, do não. Ele é dono de todas as riquezas. Com um simples estalar de dedo, irmãos, Ele destrói, Ele acaba com tudo isso aqui. Ele tem poder para fazer tudo que Ele quiser. E o que Ele fez? Se fez homem. Se humilhou. Serviu as pessoas ao seu redor. Viveu neste mundo, sofrendo das piores atrocidades que um ser humano já sofreu na história da humanidade. Para o meu e para o seu bem. Para nos livrar de uma condenação que era nossa. Sendo Ele fiel, justo e sem pecados, Ele se fez pecado por nós. E toda a nossa vida então, irmãos, precisa ser moldada por essa realidade. Acolhendo os pequenos ao nosso redor. Vivendo em uma constante conversão. E cultivando a humildade não como um peso, mas como um reflexo do próprio coração de Jesus. Amém?